Você está ouvindo o Opencast. Estamos começando mais um Opencast, o seu podcast sobre software livre. Eu sou o Ivan do site ubunteiro.com.br. Eu sou o Diego, hoje eu estou gravando num lugar diferenciado e vamos para um episódio sobre as distribuições. Aqui é o Rudinei, vamos para mais um episódio do Opencast. Aqui é o Og, falando da Carolina do Norte, do Castalho Podcast. É um prazer estar participando pela primeira vez desse Opencast. Então é isso aí, pessoal. Vocês viram que temos hoje um convidado especial, o Og, que não vai ser o único episódio que ele vai participar com a gente. Eventualmente ele vai estar participando para nos auxiliar e dar um pouco mais ainda de qualidade ao Opencast. Mas antes vamos para o Espaço da Comunidade. Espaço da Comunidade. Quero lembrar para vocês que nós estamos participando do Prêmio Top Blog Brasil 2012. O link está aí no post para vocês votarem. Peço que todos vocês votem e nos ajudem a divulgar um pouco mais o site. Também tem uma postagem aí que saiu essa semana sobre o formulário de Ubunteiros no Brasil. Então estamos divulgando para que você possa se cadastrar e conhecer as pessoas que moram perto de você, para você poder trocar uma ideia sobre o Ubuntu. Talvez nós faremos uma gravação em breve com transmissão ao vivo pelo Google Hangout. Não tem uma data ainda, mas vou manter vocês informados para vocês ficarem sabendo disso. Sigam o site no Facebook, que é facebook.com/ubunteirobr, ou pelo Twitter, que é @ubunteirobr, ou pelo Google+, como eu já disse antes, está ali o link no site também. Peço para vocês que estão ouvindo o Opencast através do feed, que entrem no site, pois por lá vocês nos ajudam a manter o site, mas só ouvindo pelo feed vocês não nos ajudam, a não ser em números de acessos ao Opencast. Certo, pessoal? Tudo bem aí, pessoal? Og, Diego, Rudinei? Tudo certo. Tudo tranquilo aqui. Tudo tranquilo. Então, hoje vamos falar sobre um assunto que eu queria já ter falado desde os primeiros episódios. Vamos falar um pouco sobre as distribuições Linux e também o porquê que tem tanta distribuição. Vamos conversar um pouco se isso é bom, se isso é ruim. Então é isso aí, vamos começar então primeiro explicando o que é uma distribuição Linux. Bom, eu vou falar primeiro a minha visão. Para mim, uma distribuição Linux é um amontoado de softwares para atender as necessidades do usuário. Lógico, isso não é nada técnico, é uma visão assim do que eu chego e olho para o Linux e vejo aquele monte de software ao redor dele. Para mim, a distribuição Linux é isso. Eu acho que a sua definição está bem correta. Geralmente, quando alguém me pergunta também sobre o que é Linux, o que é a diferença das distribuições, eu falo que geralmente Linux é o motor e as distribuições é o que cria a carenagem e bota todos os apetrechos para fazer o motor funcionar dentro de um carro, né? Então essa é a minha definição. Ótima analogia, gostei também. Olha, a descrição já tá excelente, a descrição e a analogia também com o carro ali, muito boa. Tem outros detalhes assim, mas indo para mais baixo nível, já explicando, mas olhando de uma forma mais abstrata, tá perfeita a descrição. Para mim também eu tenho esse conceito. Linux é um kernel, Linux com um monte de programas, tudo junto ali e forma a distribuição. Então acho que entramos num consenso, pelo menos para não ser... Nós poderíamos ser bem mais técnicos dizendo como é que a coisa é feita até chegar a uma distribuição final, mas eu acho que não é o nosso foco, né? Continuando aqui nossa pauta, falar um pouquinho sobre o histórico, a história na verdade das distribuições, tanto nacionais como não as internacionais. Para mim fica bem fácil dizer, até porque a primeira distribuição que eu usei foi a Conectiva Marumbi, inclusive estava lá no BR Linux o pessoal procurando pela ISO, e eu também não tinha, e encontraram a ISO. Bom, eu acho que a primeira empresa que botou o Linux mesmo, que botou a cara a tapa com o Linux do Brasil foi a Conectiva. Isso lá em meados de 97, 98, se não me engano, talvez um pouco antes. E eu utilizei, foi exatamente naquela revista que veio com Linux que eu peguei o CDzinho lá e comecei a minha aventura com software livre, né? Antes não usava nada de software livre, só software proprietário mesmo. O meu contato foi em 98. O meu contato com o Linux foi mais ou menos em 97, mas acho que eu já comecei na época, foi com Mandriva, foi em 96, talvez, 97, e foi a primeira distribuição que eu experimentei, que o que me atraiu bastante foi que ele era bem fácil de usar. Eu achei que era assim, eu conhecia outras distribuições, mas para mim foi assim, colocar o CD e instalar e funcionou, foi a primeira
experiência boa que eu tive com o Linux foi com o Mandriva, que na época chamava Mandrake. Eu já, a primeira experiência não foi nada boa, porque era muito difícil de fazer tudo. A configuração, tu tinha que... Bom, eu só consegui instalar porque eu tinha uma revista e o esquema de particionamento utilizava um HD igual ao meu, né? Então, eu segui na risca o que estava escrito lá, né? Senão eu não ia conseguir. Eu fui realmente ter experiência boa com Linux, foi já com o Kurumin, já avançando bastante, né? Nas distribuições brasileiras com o Kurumin. O Kurumin, ele trouxe pelo menos no Brasil, né? Ele popularizou o conceito de CD, né? Que veio do Knoppix. Pois é, ele utilizava a base do Knoppix para fazer, né? Sim, isso foi uma revolução, né? A ideia de você colocar um CD na máquina e já sair usando, né? E você falou que alguém encontrou a ISO do Encontraram e botaram o torrent lá, inclusive. Legal. Podia botar o link depois também no podcast, para o pessoal baixar. Com certeza. Pra eles verem como a gente sofria um pouco, né, naquela época. Apesar que eu nunca brinquei com nenhuma dessas distribuições brasileiras, né? Eu só vim conhecer as distribuições brasileiras muitos anos depois, né? Porque eu morava aqui já há muito tempo. E tu foi pros Estados Unidos há quanto tempo tu tá ali? Bem, eu tô aqui desde 1991 e eu fui conhecer, se eu não me engano, foi o Conectiva mesmo. Foi acho que em 96, 97, quando eu fui numa exposição, teve uma exposição lá em Nova York. Aí eu eu tava passando assim, aí eu vi um pessoal falando português, aí no meio daquele tanto de distribuições e projetos, organizações, todo mundo falando inglês e tal, aí eu escutei alguém falando português, aí eu me aproximei e eu me lembro que a pessoa que estava lá, infelizmente eu não me lembro o nome dela não, mas ela foi e me deu até uma cópia da distribuição, falando assim, não mostra pra ninguém não, eu não posso fazer isso não, mas eu vou dar isso pra você, porque isso é o único brasileiro que eu vi até agora. Aí ele me deu a cópia do Conectiva, que foi muito massa. Aí eu lembro que no próximo ano eu voltei lá na expectativa de ver se eu via eles de novo, mas infelizmente eles não voltaram. Eu acho que falar da história de distribuições Linux no Brasil, a gente tem que citar sempre a Conectiva e o Kurumin, que acho que são os mais famosos, né? Não lembro de uma outra assim que tenha feito tanto sucesso brasileira mesmo. Tá certo, mas Ivan, então me faz o seguinte, o pessoal que está escutando isso, está escutando o podcast, por que existe isso? Por que existe essa variedade enorme? Isso é ruim, é bom? Pois é, esse é o grande fator aí. Por que existe tanto, né? Eu acredito que exatamente por ser livre, né? Por ter a liberdade de cada um fazer do jeito que quer, do jeito que precisa, principalmente, não só fazer porque quer. Existem nichos de mercados a serem atendidos, então as pessoas, graças à liberdade que o software livre, que o Linux permite, as pessoas podem fazer aquilo que bem entendem, né, da distribuição, podem direcionar para o lado que bem entendem, né? Assim, isso aí varia, né? Tem casos que é por mera questão de ideologia, às vezes querem botar só software livre na distribuição, não querem que tenha um drive proprietário. Às vezes outra situação é uma distribuição específica até para uma arquitetura de hardware diferente, às vezes para um microcontrolador, para uma máquina diferente, ou para um servidor que tem uma outra arquitetura, ou uma máquina que vai ter um uso específico, vai ser um firewall, então um firewall não vai ter uma interface gráfica. Aí varia, né? Varia conforme a necessidade, né? Tá, mas se o Linux é livre, então por que você colocaria coisas que são proprietárias? E eu não sou igual o Stallman, não, mas eu só estou jogando o tópico para você responder aí. Aí sim, né? É melhor ter um hardware que funciona com um driver proprietário do que ter um hardware que não funciona, né? Eu acho que também já é devido o software, a gente conseguiu ter essa cultura de liberdade, de ser aberto, mas o hardware a gente não conseguiu ainda. A gente tem muito pouca coisa nessa área, né? E não é culpa do pessoal que está trabalhando no software livre, né? Às vezes a empresa não divulga, não libera uma especificação, alguma coisa ali que fica faltando para desenvolver, né? Um driver melhor, às vezes tem o driver, mas o driver não supre totalmente, ou às vezes nem tem o driver, né? É isso que você mencionou, né? O lance de pelo menos você poder instalar e ter todo o seu hardware funcionando bonitinho. Isso é uma coisa que realmente era fator muito importante, vamos dizer assim, logo no comecinho do Linux, né? No finalzinho da década de 90, talvez no comecinho do ano 2000. Mas hoje em dia eu acho que essa situação mudou bastante, o cenário, né? Hoje em dia esse lance de hardware já é uma coisa que eu, por exemplo, nem me preocupo tanto, porque parece que tudo é mais compatível, parece que as pessoas estão mais trabalhando assim, pelo menos
menos as especificações de hardware parece que já estão mais abertas, ou pelo menos tem mais suporte. O que é que... Bem, primeiramente, vocês concordam com isso? Eu concordo que facilitou bastante. Ainda a gente tem alguma coisa Na verdade, quem precisa mais vídeo, alguma coisa também de redes wireless, que é ali que a coisa encrenca e acaba precisando realmente de um driver proprietário. Mas isso é culpa de quem cria esse hardware, que não, como disse o Diego antes, não libera uma especificação, ou libera mais ou menos. Isso, pelo menos aqui no Brasil, tem bastante disso, né? A gente tem o hardware ali que chega que realmente é aquilo dali engula. Por exemplo, Ivo e Og, tem, por exemplo, que a gente usa, a gente trabalha com FPGA, aí o FPGA precisa de um software para poder carregar ele, né, para poder programar ele, e esse software que faz a programação do FPGA, ele é proprietário, e o driver que faz funcionar esse software, ele que faz reconhecer a plaquinha no USB, também é proprietário, não tem como... A empresa que fabricou essa placa não liberou a especificação de como é que faz esse driver. Pode ver. Esse é um lado realmente que eu não sou exposto muito a esse lado, porque, por exemplo, aqui eu acredito que a maioria das pessoas ou tem conexão de rede assim, de banda larga, né, pela companhia de cabo, de satélite, esse tipo de coisa, ou então é tudo wireless, você está usando wireless de alguém. Já no Brasil, então, por exemplo, alguma coisa, eu acredito, vocês me digam, parece que muitas pessoas ainda usam modem, discado. Não. O problema mesmo é qual o hardware que chega até aqui. A gente tem esses programas, por exemplo, eu não sei se tu conhece o programa do computador para todos, não sei se esse é o nome, que nós temos aqui no Brasil, que eles fazem com que o software seja mais barato, tem isenção de impostos e tudo mais. E o pessoal pega lá qualquer coisa, bota qualquer coisa no computador para ser barato, e aí sai um monte de lixo pro mercado, e esse lixo o fabricante nem sabe o que existe, um Linux da vida lá não quer nem saber. Então tem bastante esse tipo de hardware aqui. Geralmente aquele hardware chinês assim, de baixíssima qualidade, isso, muita coisa vem pra cá. Os hardwares genéricos acabam todos caindo aqui. Entendi. Bem, então quer dizer, me parece então que uma das diferenças de distribuições é essa, né? Ou seja, tem essas distribuições que são bem... elas são bem estritas no que elas querem incluir, né? Por exemplo, eu não vou dar o nome de nenhuma distribuição agora, mas tem certas distribuições que não colocam nada proprietário, ou que não coloca nada que vai talvez fazer alguma modificação no kernel, né? Esse tipo de coisa assim. E já tem gente que não importa, tem distribuição que tem de tudo. Você escutar música, vídeo e o caramba 4, né? Sim. Tem uma outra situação, no caso não é Linux, é do BSD, do NetBSD, que no caso eles fazem questão que as pessoas de fora não coloquem nada de drivers, porque eles querem desenvolver os drivers, é uma restrição deles, né? Até o que eu acho que BSD nós entramos um outro podcast porque Linux é mais ou menos, né? Vem mais ou menos da mesma vertente, mas não são a mesma coisa. Deixamos pra próxima. Bom, mas só que também tu perguntou, né, Og, se eu acho que isso é bom, isso é ruim. Eu acho que é bom e eu acho que é ruim. Eu tenho as duas visões. Tem o seu lado bom, tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. Eu gosto que tenha muitas distribuições, porque isso permite que todos os nichos de mercado sejam atendidos. No entanto, isso vai atender para o pessoal que já conhece, né? Essa parte ruim, que daí chega um usuário iniciante, ele ouviu falar do Linux e vai querer... Ele sempre vai perguntar qual é o melhor Linux para mim usar, né? A gente vê essa pergunta todo dia. E aí tu vai ter que perguntar pro cara para que tu vai querer usar, tu vai ter que fazer quase uma entrevista para te poder indicar alguma coisa, porque não tem uma referência, né? Lógico, hoje nós temos assim, um pouco mais limitado para poder fazer a indicação na distribuição. A gente tem algumas maiores, né, que são mais famosas, seguindo cada um nicho um pouco mais específico, é mais simples, né, de chegar até esse ponto. Mesmo assim, tem muita coisa, chega a ser até um exagero mesmo. Sim. Tem nichos, né? Tem distribuições que, por exemplo, não sei se nomes, tem distribuições que são mais para o usuário final, tem distribuições que são mais para servidor, outras que são mais para produtividade, outras é mais para desenvolvimento. Tem vários ramos, assim, né? Tem outras voltadas para educação. A mim parece, assim, que existe realmente
trocentas distribuições Linux, mas no final no fritar dos ovos, vamos dizer, me parece que só existe realmente não mais do que 10 distribuições que realmente vale a pena mencionar, porque as outras são todas, vamos dizer, spin-offs, né, que são aqueles, alguém pega um Fedora e, modifica o background, e em vez de usar o Nautilus, quer usar o Tuner ou algo assim, e pronto, aí chama de distribuição X. Tem bastante. Então, quer dizer, você acha, por exemplo, que esse lado aí, esse fato das pessoas... Tudo bem, a beleza do Linux é justamente de ser tudo aberto e de qualquer pessoa poder ir lá, modificar, criar sua distribuição e tudo mais. Mas vale a pena? Você acha que isso realmente adiciona valor para as pessoas, no final das contas? Eu acho que mais confunde do que ajuda, né? Se todo mundo realmente fizesse na ideia do eu tenho que fazer isso aqui porque ninguém faz desse jeito, ou porque eu tenho uma necessidade específica e não simplesmente a necessidade de agradar meus olhos, né? Eu tenho que fazer um serviço, mas nenhuma distribuição aceita a alteração do sistema para aquela coisa específica, aí tudo bem. Aí eu acho que isso justificaria fazer o fork, né? Então, em fazer uma distribuição nova. No entanto, não é o que a gente vê acontecendo, né? Como disse, Og, tem bastante gente que muda o background, muda o conjunto de ícones e diz que tem uma distribuição nova, mas continua usando os repositórios da distribuição mãe, né? Rudinei, tu tá quieto, hein? Não, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre o que eu penso. Assim, sobre as distribuições Linux, assim, eu sempre procuro, assim, indicar aquelas distros que tem maior suporte, por exemplo, de comunidade, onde é que tu encontra bastante informações da internet, onde é que tu não vai se apertar na hora que surgir alguma dificuldade, né? E já sobre essas distros que surgem assim do dia pra noite, essas eu já não recomendo muito, porque geralmente é um projeto pessoal, muitas vezes, daí o pessoal faz essas pequenas modificações e distribui, e daí depois, quando surge algum tipo de problema com o usuário, eles têm dificuldade de encontrar uma solução, né? Então, pra mim, essa é a minha ideia. Eu acho que a forma que eu classifico distribuições hoje em dia, e isso mudou, né? Porque eu já fui assim, eu fui daqueles hardcore, né, usuário de Linux que tinha que compilar o kernel, tinha um prazer em passar horas e horas compilando para poder fazer a câmera funcionar, esse tipo de coisa. Isso foi há muito tempo atrás, né? Hoje em dia, a forma que eu classifico é baseado eu diria, no gerenciador de pacotes. Sabe, porque para mim isso é o que pesa na hora de escolher alguma coisa. Então, para mim, qualquer distribuição vai me deixar instalar o GNOME, por exemplo, se é isso que eu quero usar. Qualquer distribuição vai me deixar usar o Firefox. Então, uma coisa que pesa para mim é o gerenciador de pacotes, se é fácil de usar, se ele realmente tem, assim, te dá a possibilidade de ter um controle mais granular, assim, vamos dizer, do que é instalado, quando você remove, esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que pesa bastante. Aí você tem, quais são os gerenciadores? Você tem o Pacman, do Arch, você tem o Yum, ou RPM, né, da Fedora, do Red Hat, você tem o dpackage, que é o que todo o Debian e o Ubuntu usa. O que mais que tem? Eu sei que o Gentoo tem o Portage, eu acho que chama Portage, faz muito tempo que eu não olho mais, mas essa é uma das coisas que hoje em dia, assim, que pesa para mim na hora de escolher. E a segunda é o lance de a frequência com que eles têm os updates, que eles fazem lançamentos. Então, eu gosto muito mais de distribuições que tem o que eles chamam em inglês, que é aquele Rolling Release Cycle, né, que saiu... Tem uma versão nova do Firefox, eles vão, atualizam e eu pego agora. Eu não tenho que ficar esperando 6 meses, 4 meses, que seja para pegar. Então, para mim, essas são as coisas que hoje em dia distinguem os tipos de distribuições. Em termos de nome, visual, essas coisas, para mim, não me importam muito mais. Uma coisa, cara, foi legal tu falar de package, pra gente é DPKG. Aqui a gente vai no DPKG mesmo. É bom que eu vou aprendendo também. A gente também vai aprendendo, né? Um monte desses termos eu nunca aprendi em português. Então... Assim, também aqui o mais comum é tu em vez de ouvir Arch, tu vai ouvir como Arch Linux. Ah, tá legal. O pessoal não quer nem saber a pronúncia em inglês. Depois, então, quando você editar o podcast, aí você tem que botar as traduções aí das coisas que eu falar depois. Não, cara, é até legal isso, porque tu tem uma visão até diferente, não só da língua, né? Tu tem aí como é que o pessoal realmente fala, que tem bastante coisa em inglês, e a gente aqui, a portuguesa, dá uma portuguesada em tudo, né? A gente não interessa, deixa eu ver o que é, pra nós é Red Hat, não é Red Hat, né? É Red Hat.
Então a gente faz bastante dessas coisas no Brasil. Bom, tu é brasileiro também, só que tá há tempo fora, tu não sabe o quanto a gente faz, né? Não, mas olha, eu sei que talvez eu tô até desviando um pouco o assunto, mas quando eu saí do Brasil, tem 21 anos isso, mas eu morava numa cidade pequena, talvez, então o que eu vou falar agora talvez nem tenha muito valor, mas me parece hoje em dia que fala-se muito mais inglês no Brasil, tem muito mais, vocês estão mais expostos a tudo o que está acontecendo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, e o inglês parece muito mais pessoas falam inglês do que na época que eu morava aí. Mas de vez em quando eu pego alguns termos assim, igual, eu sei que tem muita gente que insiste em falar que é Apple, mas é Apple, não é Apple, é Apple. E tem bastante gente que fala que é Apple. Apple também. Isso da Apple, né? Isso eu não sabia. Muito bom saber. Bem, mas então, voltando ao assunto. Voltando ao assunto. Vamos sair do off-topic e voltar então. Então, quer dizer, existe toda essa variedade, né? Toda essa salada de frutas de distribuições Linux. Então, como é que uma pessoa, então, hoje em dia, que vai usar Linux pela primeira vez, escutou alguém falar, tem que usar Linux, porque você tem que usar porque é livre, porque você é grátis também, e porque tem mais flexibilidade e tal, e o sujeito fala, tá legal, então vamos lá, vou instalar. E aí? O que o cara faz agora? É aí que eu recomendo, procure alguém que conheça para poder te ensinar. Locais pra gente descobrir quais são as distribuições Linux, eu acho que nós temos o DistroWatch, só que o problema é que lá o catálogo é gigantesco, né? Mas dá pra gente ter uma ideia, por exemplo, do que está sendo mais utilizado. O usuário chega lá, uma pessoa leiga, a pessoa vai se assustar com a quantidade de coisa que vai ter, né? Mas se eu sou brasileiro e não falo inglês, como é que é? Tipo assim, não vai falar assim, vai lá no DistroWatch procurar a distribuição. Aí que eu acho que o importante é que essas pessoas tenham conhecimento através de alguém que já está inserido, né? Porque essa pessoa vai poder dar os caminhos para suporte, né? Tanto comunidade, se tiver pago, que tem várias empresas que tem suporte pago. Mas eu acho muito importante que conheça a pessoa que já esteja no meio, que já utilize software livre. Até porque vai ser a pessoa que na hora do desespero, o cara lá que nem sempre é tão curioso assim, vai ter alguém para chamar, né? Então tem que ser uma que a pessoa por perto conhece. E é assim que eu vejo também, as pessoas que eu vi até hoje, que eu já influenciei, foi assim. Elas me perguntavam a que eu usava, não a que eu recomendava, né? Então olha só, eu que sou um cara assim, vamos dizer que eu não saco nada de Linux, mas eu sou um cara moderno, eu sei usar a internet, eu sei fazer busca e tudo mais. A primeira coisa que eu pensei foi assim, eu vou procurar no linux.com.br, porque, poxa, deve ter um site assim para me explicar o que é Linux, né? E, tô surpreso que não existe linux.com.br. Cara, eu fui procurar agora mesmo, realmente. Porque pra mim faz sentido, né? Então eu vou indicar pra alguém, usa Linux, a primeira coisa, vou procurar Linux no Brasil. Mas também a pessoa vai digitar ali no navegador, vai cair numa pesquisa e vai vir, consequentemente, vai vir o nome nos primeiros resultados vai aparecer o nome de uma distribuição que seja bastante usada, né? Então já vai cair naquela que é mais padrão já, né? Agora veja bem, para mim aqui, eu não uso Google, né? Eu uso outro search aqui. Eu entrei aqui no site de pesquisa, eu botei duas palavras, Linux e Download. O primeiro site que apareceu foi o Ubuntu e o segundo foi linux.com. Aqui no Brasil, vamos ver pelo Google, a gente cai direto no BR Linux. Isso tá bom. Que ali eu acho que tá a referência que a gente poderia indicar. Isso. Aqui já aparece o primeiro link, para mim aparece da Wikipedia. Depois aparece o Ubuntu BR, o BR Linux e assim por diante. E lá por baixo, no quarto, quinto resultado, o Linux.org. Mas dá para ver que entre os primeiros resultados já aparece a distribuição, por exemplo, o Ubuntu, né? Já cai uma opção que tem bastante suporte, né? No Brasil eu acredito que é o que vai ter mais acesso mesmo, mais gente procurando, vai ser o Ubuntu. Só que lógico, muitos não vão nem saber que é Linux. Eu tenho certeza disso por trabalhar com suporte, né, cara? E eu vejo como a gente vai fazer migração. O pessoal não sabe que o Ubuntu é Linux, né? Muita gente não. E se ficar sabendo, tem muita gente que é capaz de não gostar, né? Então assim, Og, eu nem sei se era essa a ideia que tu queria chegar, se era no site do BR Linux até. Mas eu acho que é uma ótima alternativa. O BR Linux eu acho que realmente representa muito bem, diga-se de passagem, representa muito bem o movimento de software livre, Linux e tal, no Brasil, né? Mas ainda me parece que existe talvez a carência de uma coisa mais específica, né? Tem uma lacuna aí para ser preenchida realmente.
Que é para responder aquela pergunta, né? Então você fala para alguém, Linux, você tem que usar Linux, mas sem mencionar o nome de uma distribuição, sem dar um CD para alguém nem nada. Aí o cara vai falar, tá bom, vou para casa, vou procurar o que é que o Ivan tava falando. Realmente. Aí, né, tá faltando isso aí. Então a ideia tá aí, registro o domínio. É isso daí. Vou registrar e vou direcionar para o Ubuntu lá. Daí vai... E agora também, já que a gente falou desse problema do Linux, o que o pessoal vai procurar na hora de instalar, mesmo que a gente comece a falar, não, tu vai ter que procurar uma distribuição Linux, a gente explica o que é uma distribuição Linux, a pergunta que já me veio várias vezes e provavelmente foi para vocês também, quantas existem? Quantas distribuições Linux existem? Eu acho que essa pergunta é impossível de ser respondida, né? Essa aí eu teria que ir lá no DistroWatch só para pegar um número, né? Lá eu vi assim, sem procurar muito, brincando, 300 e poucas distribuições. No entanto, eu tenho certeza que são milhares de distribuições. Até porque mudou o papel de parede e distribuiu, chama de distribuição, né? E outra coisa é que as distribuições que estão lá no DistroWatch são somente aquelas onde que alguém realmente foi lá e teve o tempo para poder mandar um e-mail para o pessoal do DistroWatch, e não só isso, providenciar toda a documentação que eles pedem, porque eu sei que eu já fiz isso, porque por muito tempo vou traduzir aqui, eu era o gerente da comunidade de uma distribuição. Então esse número que você falou aí representa somente essas distribuições, onde que alguém tirou o tempo para mandar a informação. E as distribuições que existem que nem estão lá, deve ser muito mais... Exatamente, não tem um canal oficial que a gente possa realmente... Aqui todas as distribuições Linux têm que ser cadastradas, né? Isso não existe também. Exato. Até acho bom, né? Porque senão ia assustar mais ainda. Chega lá quantas distribuições, vai ver lá, tem 10 mil. Ia assustar mais ainda, né? E falando no número, então, também a gente já deu um pouquinho ali, uma conversadinha. Existe uma grande diferenciação, então. O que é uma distribuição Linux e uma personalização, que são as remasterizações de distribuições, né? O que a gente pode dizer, então, do que diferencia uma da outra? Uma mudança, uma remasterização, uma personalização seria só você pegar uma distribuição que tem um kernel já específico, uma base de software já específica e mudar o que está por cima disso ali, né? Mudar uma interface gráfica, pode até mesmo mudar só o software adicional que vai estar instalado em cima ali para deixar específico para uma empresa ali, com um uso em específico, né? Por exemplo, dando um exemplo, tu tem o Ubuntu normal com a interface Unity e tem o Ubuntu, a pessoa pega e remasteriza esse Ubuntu e faz com o mesmo Unity ali, mas muda o software que está em cima ali, tira a parte de games, deixa específico para uso numa empresa, por exemplo, ou deixa específico para um uso educacional. Isso aí mesmo, né? O que vai diferenciar é isso. Tu tem a tua base de desenvolvimento, tu realmente cria coisas para tua distribuição, né? Ou tu simplesmente altera o comportamento, ou até dependendo como você altera o comportamento, até dá para dizer que é uma distribuição, né? Agora, se tu se muda a cara, você bota um software a mais, muda os programas padrões, mas você continua utilizando o repositório da distribuição mãe, a distribuição que deu origem à tua distribuição, o que você está fazendo na verdade é só uma personalização, né? Você só está remasterizando uma coisa que já existe, não está criando nada, né? E até uma situação que eu presenciei agora de tarde, eu fiz um teste num Mac Mini aqui que é PowerPC, eu botei rodar uma ISO do Ubuntu 12.04 no PowerPC ali, é considerado ainda como sendo um Ubuntu. Apesar de ter, claro, não é exatamente o mesmo repositório, porque tem que ser repositório com software compilado para PowerPC, né? Ao invés de ser x86, né? Mas mesmo assim, basicamente é o mesmo software que está ali, né? Só é recompilado. E já tem um trabalho de uma versão da mesma distribuição, na verdade. Sim. Não é oficial, mas é uma versão, né? Tem casos que isso é oficial, e tem casos que, por exemplo, no caso do Ubuntu não é oficial, né? Composto para PowerPC, né? Mas tu olha, sempre inicia, se tu olhar sem prestar atenção, tu acha que é um PC normal, né? E eu vou voltar a chamar Rudinei, o que tu acha? Pra mim, distribuição é bem isso que vocês comentaram, né? Quando tu fizer algumas modificações, trocar os programas, mudar ali os ícones de lugar e o comportamento das janelas, isso ali é só uma personalização.
distro mesmo, daí já é um plus a mais, como dizer, uma característica peculiar de uma distribuição, mas daí já seria distribuição. Por exemplo, comparando, por exemplo, pegar o Debian, que ele já tem os pacotes prontos, ele já vem compilado pronto, e pegar, por exemplo, um Gentoo, um Arch Linux, que tu compila os pacotes a domicílio, assim, sob medida para tua máquina. Então você tem uma máquina que tem um processador que tem instruções, por exemplo, o CC aí, você vai já compilar e fazer o melhor uso possível desse processador, né? Enquanto que um pacote convencional que é distribuído, já compilado, ele tem que atender um número maior de hardware. E Yogi, qual que é a tua visão sobre isso? O lance de personalização, às vezes, pra mim, na minha opinião, o lance de modificar só, como você falou, background e chamar de distribuição, pra mim isso é bobeira. Isso aí eu não vejo muita vantagem nisso, não. Eu acho que se a pessoa tem essa capacidade, ele deveria realmente criar um programa, um aplicativo que faz essa modificação e vender isso, então. Sabe? Porque aí fala assim, não importa qual a distribuição que você quer, você roda esse programa e ele vai deixar o seu desktop parecendo assim, parecendo assado. Para mim, esse tipo de personalização não faz sentido. Agora, já personalizações onde você, de repente, você sabe que as pessoas de uma certa área que vão ser os seus usuários, eles têm alguma carência, o tipo de hardware deles e tal. Se você então já compila o kernel já apropriado para o tipo de hardware que as pessoas vão usar, aí para mim isso já faz um pouco mais de sentido, sabe? Quando você faz esse tipo de coisa. Se é só para poder perfumaria, pra mim eu acho que é bacana e tal, é claro, quando você pega uma coisa que já tá toda bonita e tal, mas eu já vejo assim, se essa pessoa pudesse fazer esse tipo de coisa de uma forma mais genérica, esquecer em distribuição, eu acho que a pessoa, isso é mais vantagem para ela, porque ela poder acessar pessoas, mais usuários, mais pessoas iam estar usufruindo do trabalho dele e fazer uma distribuição só. Fora o trabalho que né? Mas só que tem aquela questão do ego, né, cara? Onde é que fica o ego do cara poder dizer em qualquer lugar, numa palestra, coisa, eu sou o criador da distribuição X. Cara, vamos aproveitar então o gancho aí, eu já vou falar entre distribuição e personalização. Talvez aí vai gerar até uma discussãozinha aí, que é a distribuição que eu comecei a chamar de distribuição e fui corrigido durante um Opencast, que é o linuxacessível.org. Os criadores dizem que é uma personalização, não é uma distribuição. No entanto, eles fazem várias coisas lá para facilitar a utilização por deficientes visuais. Entre elas, eles otimizam o Orca, eles botam outros aplicativos, coisas que realmente facilitam para quem é deficiente visual. Eles não é só uma carinha nova, né, pro sistema, eles realmente trabalham em cima, botam vozes novas, configuram a coisa do jeito que tem que ser mesmo para um deficiente visual. E aí? É uma personalização ou uma distribuição daí? O que eles fazem? Olha, eu acho, o meu comentário anterior ainda acho que aplica aqui, que é o seguinte, eu acho que, claro, criar uma distribuição que é bem específica para pessoas que têm algum tipo de problema físico, visual, que seja, eu acho laudável, acho uma coisa muito bacana, mas não seria melhor, então, pegar todas essas modificações aí e colocar ela no upstream, que seja, então, manda para o Orca mesmo essa modificação, para que todas as distribuições possam ter o mesmo acesso ao mesmo recurso? Pro Orca eu não sei se eles chegaram a mandar, eles tentaram conversar, como eles são baseados no Ubuntu, eles tentaram sim enviar isso diretamente pro Ubuntu, né? E lá não foi aceito, porque além de tudo ainda tem o nicho deles que é deficientes visuais brasileiros, porque tem os leitores de tela já otimizados para o idioma português do Brasil, né? Então, aí o pessoal lá não aceita, talvez até o Orca tenha esse mesmo problema. Não estou chutando porque eu não cheguei a perguntar, eles não falaram se tentaram contato com eles, né? Mas seria bem regionalizado, eles mandariam alterações lá que seriam para o público brasileiro. Aí talvez um outro idioma já não serve. Isso aí possivelmente, gerando uma hipótese aí, poderia cair na ideia de que tem o limite do CD, né? Então você vai botar vozes ali, são arquivos multimídias ali, então, quer dizer, não é arquivo, mas é uma voz sintética ali, mas isso vai gerar uma quantidade considerável de dados a mais na mídia de instalação, né? Então já é uma briga para poder fazer caber num CD, né? Que muita gente precisa, né? Que a gente estava meio que discutindo no último Opencast. E então você vai ter que colocar isso aí, então possivelmente já teria que ser uma versão DVD, então. E também porque
o recurso que tu adiciona tu otimiza para um lado, às vezes tu está desotimizando do outro lado. Então você vai otimizar para ter o recurso de acessibilidade. Você está desotimizando um outro recurso, por exemplo, não tá a máquina poderia iniciar mais rápido ou se deixasse um pouquinho para depois ativar o recurso de som na hora do boot. Eu sei, eu conheço um pouco sobre esse problema aí, o lance do espaço, né? Então claro que se você pudesse, eu tenho certeza que a maioria das distribuições iriam colocar tudo quanto é tipo de software que está disponível, mesmo que não esteja habilitado ou instalado por padrão, mas que está disponível no CD. Mas é claro que não é todo mundo no mundo todo que tem acesso, talvez. Eu sei que isso vai mudar, né? Mas por muito tempo só existia CD, aí depois DVD, e agora qual o próximo? Vai ser Blu-ray. Então o pessoal tem um limite, né? Não pode botar tanta informação para que caiba na mídia que você vai usar para poder instalar. Mas eu acho que foge até um pouco do assunto do Opencast do episódio de hoje. Na minha opinião, se é uma coisa que beneficia pessoas que têm algum tipo de deficiência física ou visual, deveria vir instalado. Qualquer outra coisa é perfumaria. Mas isso é outro assunto. Se a gente pode voltar a falar sobre acessibilidade um dia também, até outras acessibilidades, não só a visual, né? Mas essa aí é só mais ou menos para te citar, a confusão que é também pro pessoal que faz, né? Se o pessoal que faz ali, pra mim é uma distribuição, linuxacessível.org. Por mais que eles tentaram me convencer, eles não conseguiram. Porque eles trabalham em cima de desenvolver algo diferente. Eles não estão perfumando só, né, o sistema. E já que a gente começou a falar então sobre uma distribuição Linux, acho que vamos falar sobre outras, né? Falar sobre as mais famosas, tanto históricas quanto as atuais. Eu gostaria de dizer assim que, pelo menos olhando aqui, tem uma gravura aqui de uma árvore genealógica de distribuições, dá para dizer assim que existem 3 pilares, assim, né, basicamente, que é o Debian, o Slackware e o Red Hat, né? Que são a maior parte do que existe hoje descende dessas 3 distribuições, né? Pois é, então vamos falar sobre as 3 primeiro, sobre os pilares. Vamos começar pelo Debian. Quem utilizou Debian conseguiu utilizar com sucesso aí para poder falar alguma coisa? Porque eu não sou um deles. Eu fui. Eu não usei também, nunca usei Debian. Então, Og, o que tu fala sobre o Debian, então, já que tu já conseguiu utilizar realmente ele? Bem, eu não somente utilizei ele com sucesso na primeira vez que eu instalei ele, mas eu até escrevi um artigo, depois eu vou procurar o link e vou colocar para vocês dar uma olhada, que foi publicado num desses sites. Na época existia o Slashdot, né, que é um site famoso, mas tinha um outro também que eu não, ou chama opensource.com, eu acho que é esse. Tem um artigo meu lá. Então, essa ação foi assim, bem fácil para mim, mas é claro que bem fácil para mim, eu já tinha um pouco de conhecimento de o que é particionar um disco, esse tipo de coisa assim. Então, o sucesso para mim, eu tive sucesso, mas eu acredito que uma pessoa iniciante não teria o mesmo tipo de sucesso, não. A experiência teria sido um pouco diferente. Mas uma vez que eu instalei, a vantagem foi que eu tinha acesso a um repositório de pacotes assim, enorme. O que eu procurava existia. E essa é uma das grandes vantagens de você usar o Debian ou hoje em dia um derivativo dele. Uma coisa também do Debian que eu ouço bastante, leio bastante, é que ele, eu não sei se ele mudou essa política, mas ele demora muito entre versões. Aí ele acaba ficando com software obsoleto, às vezes mesmo na hora do lançamento ele já está com software obsoleto. Isso é verdade também? Porque eles têm uma política muito forte, né? O Debian faz a distribuição dele, a forma que eles organizam, é bem parecido com a forma que você hoje desenvolve software. Você tem um repositório e você tem os branches, que eu não sei nem como é que fala isso em português, mas você tem o estável e um instável, né, e um de teste. Então, eu acredito que um dos motivos é que, primeiro, eles querem que uma pessoa que instala o Debian não tenha problemas. Ou seja, instala e funciona garantido, bonitinho. Segundo, que quando eles atualizam, quando você tem algum tipo de atualização, que a atualização não vai quebrar o seu sistema, que é muito importante. Você imagina se você é um administrador e você tem várias máquinas rodando Debian, aí você faz uma atualização e quebra alguma coisa e você perde acesso a todas as suas máquinas. Então, esse é o problema deles, né? Eles estão sempre atrasados comparado com outras distribuições atuais. Você não vai instalar o Debian estável e ter acesso às coisas mais recentes. Mas para isso tem
a versão, e a palavra certa não é bem isso, né? Mas é o branch. Você pode instalar o Debian, que é o instável. E aí sim você vai ter acesso a coisas mais recentes, mais novas. Eles garantem que vai funcionar, né? Se tu instalar só com o que é deles ali, que é o padrão, vai funcionar. Não tem pepino, né? E isso não é muito atrativo para quem é usuário, assim, que eu chamo de usuário doméstico, né? A pessoa que usa o Linux em casa para poder ler o e-mail, para assistir algum filme, alguma coisa assim. Eu acho que isso faz mais sentido para administradores, então eu acho que o foco talvez seja até um pouco mais assim. Eles querem suporte a longo termo e companhias que usam o Debian, então eles querem assegurar que eles não vão ter problemas. E desenvolvedores também, né? Que não dá pra ficar mudando biblioteca toda hora. Eles precisam dessa estabilidade mesmo, né? Exato. Olha, eu achei o meu artigo que saiu, eu falei opensource.com, mas na verdade é o osnews.com. Eu vou colocar o link aí pra vocês darem uma olhada. Beleza. Bom, o Debian então a gente já sabe como é que funciona. Eu acho que agora o próximo, bastante famoso, tinha assim do mainstream, né? O Red Hat. O Red Hat é outro que eu tive muito problema. Esse é problema pessoal, eu acho que ele tinha contra a minha pessoa. Que eu tentava instalar e não instalava. Eu pegava a mídia de uma pessoa que já tinha instalado e comigo não instalava. Eu pegava até o drive de CD da pessoa para ver se não era do meu drive que estava balhado e não funcionava. Para mim não instalava. Nunca consegui instalar um Red Hat puro, né? Nem o Fedora também, nenhum dos dois consegui instalar. Pelo que eu usei assim, quer dizer, nunca usei diretamente o Red Hat, mas usei através da conectiva e pelo que o pessoal fala assim, é muito bom para o servidor, né? Ele tem muitas ferramentas assim para tanto os forks dele, né, como ele próprio, né? A minha experiência com o Red Hat foi assim, eu não me lembro exatamente qual foi a versão, foi uma das primeiras, eu quero dizer a versão 5 ponto alguma coisa. Agora, a instalação foi perfeita, sabe? Porque eu posso estar enganado, mas eu acredito que já nessa época já existia o instalador Anaconda, aquele instalador visual, assim. Mas o meu problema foi que ele não configurou o servidor X, né? O X-Server para mim. Então, eu era um cara completamente novo, fascinado com a ideia de rodar Linux e, fiquei todo gamado, assim, fiquei animado que a instalação funcionou logo de primeira. Aí, quando deu o boot lá, você não via nada. E eu, sem o conhecimento de como recuperar, como configurar, né, na mão, na unha mesmo, aí eu fiquei todo decepcionado. Foi daí que eu pulei pro Andrade. Mas isso foi há muito tempo atrás. Aí passaram-se alguns anos, eu voltei a usar o Red Hat e eu usei ele até o momento que eles pararam de ter suporte para a versão desktop. Porque teve um ano, né, uma época, que eles decidiram que a Red Hat, por muito tempo, o dinheiro que eles faziam não era tanto nem no suporte, mas era na venda da distribuição na caixinha. Manualzinho. Tipo assim, eu cheguei a entrar na época, na loja e comprei o meu Red Hat. Isso porque, claro, que eu podia fazer o download e tudo mais, mas nessa época eu já estava numa fase assim onde que eu acreditava em apoiar os projetos, né, que eu usava. Então eu fui lá, eu lembro assim, entrar na loja e comprei do lado da caixinha que tinha lá do Windows, tinha a caixinha da Red Hat, acho que era a versão 9, se eu não me engano. Comprei ele, tudo bonitinho. A Red Hat fazia dinheiro nisso, mas aí eles tomaram a decisão que eles não iam ter mais suporte para a versão desktop, e eu acho que demorou muito ainda para eles anunciarem o Fedora, né, que Fedora é a distribuição para usuários, assim, que não tem o mesmo, eles não vendem, né? A Red Hat não vende Fedora, eles vendem o RHEL, que chamam RHEL, né, o Red Hat Enterprise Linux. Isso. E, bem, a minha experiência, então, eu usei até esse dia, foi aí que eu parei, quando eles falaram, não vou ter mais suporte para desktop, aí eu fiquei meio chateado com isso e troquei pro Gentoo. Aí fui logo pro Gentoo. A ideia falando de Red Hat e Fedora, a gente tá falando da mesma coisa, né? Basicamente, no centro ali, no núcleo, a gente tá falando da mesma coisa. O Fedora, ele tem um pouco de, sei lá, tem uma fama aqui de ser o laboratório de testes da Red Hat. Não é fama, é realidade. Não é fama, não, é realidade. Tipo assim, literalmente as coisas, a maioria das coisas que são distribuídas pela Red Hat, quando eles fazem um update, elas passam primeiro pelo Fedora. Isso é a realidade. Então não é preconceito meu mesmo que eu ouço, é verdade. Não, é verdade. E para você ter uma ideia, né? Como você sabe, eu trabalho na Red Hat.
E o projeto que eu trabalho, que é bem interessante, é que as pessoas, assim como eu, existem várias pessoas que nós somos pagos pela Red Hat e nós trabalhamos nesse projeto, só que o projeto, ele é open source, ele é livre. Então todas as modificações, todos os recursos, tudo isso que a gente cria vai parar primeiro na comunidade. E só depois que passa da comunidade é que a Red Hat vai, pega e joga dentro da distribuição deles. A ideia é ótima até, na verdade a comunidade tem antes do que quem paga, na verdade, né? Só que ficou meio que assim, o pessoal que não tá pagando então vai ter que testar, né? Ficou meio que assim, essa é a fama, não tô dizendo que é... eu não sei, eu sou meio suspeito, apesar que tem pouco tempo que eu tô trabalhando lá, eu sou meio suspeito, mas, por exemplo... É um assunto até meio polêmico para mim, mas eu digo o seguinte, eu acredito, hoje em dia, esse cenário que você tem de uma companhia e uma distribuição, existe ele em 2 formatos. Existiam 3 formatos, hoje em dia acho que são só 2. Você tem Fedora, que é apoiada diretamente pela Red Hat, e você tem o Ubuntu, que é apoiado diretamente pela Canonical. Por um tempo existia o OpenSUSE, que era apoiado pela Novell, tá? Mas hoje em dia o cenário mudou, não existe mais esse tipo de vínculo aí. Mas eu só vejo que, por exemplo, a forma com a qual o Red Hat faz as coisas é bem óbvio, assim, em aberto, o livro aberto, assim, todo mundo sabe. Olha, se você quer usufruir deste recurso, deste programa, e você não quer pagar pelo suporte, você pode usar o Fedora. E você usa o Fedora e eventualmente você vai ter acesso a esse suporte. Agora, se você paga pelo suporte e você usa o Red Hat, aí, cara, o suporte, o nível é diferente, porque você tem pessoas que são pagas para fazer isso, né? Mas então você recebe o que você paga. Você quer livre, você recebe o que livre te fornece. Quando você paga a licença, você recebe o que você pagou. Agora já Ubuntu e Canonical, para mim, é diferente. Não é tão óbvio essa separação, mas eu vou tocar nesse assunto depois, quando a gente começar a falar de Ubuntu, então. É exatamente isso. Eu acho que a fama fica ruim porque tá na cara, porque todo mundo sabe como é que a coisa funciona, né? Da Red Hat. E o pessoal não gosta que as coisas sejam assim na cara, parece que gosta que esconda um pouquinho, né? Gosta de ser enganado. Bom, então o próximo, o Slackware. Esse sim é o cara conhecido por ser complicado. Eu lembro da minha experiência no laboratório na universidade onde eu estudei, que eu sofri, acho que foi um dia inteiro para conseguir configurar um mouse serial nele. Na época, o mouse serial. Olha, apanhei. Depois que eu consegui fazer o mouse funcionar, depois do primeiro reinício não voltou o X. E aí eu tive que instalar tudo de novo, né? Não teve jeito de voltar. O Slackware eu acho que é o mais hardcore mesmo, né? Para o pessoal que gosta de fuçar e mexer em configuração e compilar e fazer o que bem entende, né, com o código. Se bem que eu acho que agora tá mudando um pouco, mas o Slackware é o famoso por isso, né? Cara, eu já falo, porque se você quer falar de hardcore mesmo, pra mim, se não é o Gentoo Linux, é o Linux from scratch. E acho que não existe mais hardcore do que isso, não. Ele realmente, eu tenho que concordar. Eu não cheguei a usar ele, eu usei o outro que, se não me engano, ele vem dele, que é o Funtu, coisa assim, que vem depois, que também é cruel de fazer qualquer coisa nele. Qualquer configuração, instalar qualquer programa, cara. Como é que é o nome desse aí que tu falou? O Linux Scratch? Isso, ele é descendente de qual? Eu não acredito que ele é descendente de nenhum, não. Eu acho que, se eu não me engano, ele é assim, você faz um download de uma coisa bem básica que seria o toolchain para você... e eu tô falando as palavras, eu não sei falar em português não, mas um download bem mínimo, e aí você constrói tudo do zero, cara. Você compila tudo. Mas o Arch também é mais ou menos isso, né? Mas o Arch é mais ou menos assim. Ele já te dá alguma coisa e a maioria dos pacotes já estão, de uma certa forma, compilados. Você só tem que saber o que instalar, não é não? Faz tempo que eu instalei o Arch, mas acho que não existia muita compilação na época. A última vez ali, demorou muito para instalar e não foi baixando o pacote, foi aparentemente compilando. Perdi algumas horas ali. Alguém encontrei aqui na tabela, ele não descende de ninguém não, ele veio do limbo mesmo. Pois é, e esse tipo assim, eu lembro que teve uma bela época que alguém falou para mim assim, Og, se você quer aprender sobre Linux,
você tem que instalar Linux from scratch. Esse eu não conheço mesmo, esse eu nunca usei. Tem uma série aqui na tabela, a gente tem um link depois aí desse gráfico aqui da árvore genealógica. O Linux from scratch, ele tá nessa lista de Linux que são pioneiros, assim, né? Então, veio do nada, assim, né? Pegaram o kernel e dali vamos começar. Não digo pioneiro por causa que ele não surgiu no início do Linux, né? Mas ele surgiu de nada, assim. Não foi baseado em nada. Ao menos aqui não tem documentado de onde que ele veio, né? Bom, voltando ao Slackware, então, por um bom tempo ele não teve nem gerenciador de pacotes, né? Ele era baixa arquivo, compila e vamos ver. Ultimamente ele já tá usando também se não me engano, o formato RPM, né? Eu não sei, faz muito tempo que eu usei o Slackware, mas eu fui, assim, muito grande do Slackware. Eu usei ele por um bom tempo e foi justamente assim, as fases que passei, né? De compilar kernel, e eu só fui simplificando. E eu sei que o Slackware foi um dos primeiros que eu usei por muito tempo. O Slackware, cara, foi mais uma distribuição que eu comprei. Eu realmente, mandei o dinheiro, comprei só para apoiar o projeto, né, o Patrick Volker, um cara que é o único que mantém, né, o mantenedor do Slackware, e eu gosto muito dele. O único que eu comprei foi o Connectiva 9. Antes disso eu não comprei nenhum. Nem depois. Bom, agora então vamos, já que a gente deu uma comentada ali, uma alfinetada meio indireta, vamos falar de uma das que é mais utilizada no momento, então. Vamos falar sobre o Ubuntu. E aqui estamos num reduto de ubunteiros, né? Que é nosso território. Eu sou o único que tá fora dessa lista aí. Pois é. Bom, o Ubuntu, eu passei a usar o Ubuntu desde a primeira versão que eles tiveram, até por ser meio órfão do Kurumin. Eu queria uma coisa que eu botasse no computador e funcionasse, né? Eu não tava mais também com esse tempo de ficar fuçando, brincando. O Linux parou para mim de ser um sistema operacional para brincadeira, para passar tempo, que antes no início era mais isso para mim, eu não levava isso profissional, né? Então eu queria uma coisa que funcionasse, eu instalasse e funcionasse. O Ubuntu, depois do Kurumin, o Kurumin também atendeu por muito tempo. O Kurumin também é uma distribuição brasileira que fez, acho que foi a mais, junto com o Connectiva, que fez mais sucesso, né? Então o Ubuntu veio lá das mesmas raízes do Debian e que conseguiu suprir então o que o Kurumin estava fazendo e até um pouco melhor, mas na verdade foi engano meu, né? Porque ele fazia do mesmo jeito. Só que o Kurumin estava acostumado a adicionar repositório tudo que é lado e ferrava com a distribuição toda hora, né? Só abrindo parênteses, né? O que fez o Kurumin ser o que foi o suporte aos famosos WinModem, né? Realmente. E o Ubuntu foi bem pela facilidade, né? Até então, tinha muita opção de software para fazer a mesma coisa, né? E aí no Ubuntu, não, eles pegaram aquilo que eles consideravam ser o melhor software para cada coisa e botaram isso aí, fizeram uma compilação mesmo, né? Aí, eles simplificaram. E simplificaram. E tudo dentro do padrão. Os softwares, todos, por exemplo, usam GNOME. Então, todos os softwares voltados para GNOME, né? Para mim, o Ubuntu, acreditem ou não, eu por alguns anos eu fui usuário do Ubuntu, participei de muitas coisas do Ubuntu aí no Brasil também. Eu sei porque eu cheguei, foi na mesma época que eu comecei a entrar, você estava meio que comandando tudo lá. Tu não lembra, acho que tu não lembra ainda dessa época, tu não lembra de mim, que eu estava mais trabalhando na tradução, acho que eu tive mais contato mesmo, foi com o André Gondim, né, depois. É porque eu já deve ter sido bem no finalzinho, já quando eu estava já meio de saída. Mas, bem, o motivo pelo qual, então, eu era um usuário, assim, mais do que feliz do Gentoo, né? Eu usava ele em casa, mas igual você falou, Ivan, para mim era um hobby. Eu era um programador, né? Eu trabalhava na época Visual Basic, com Oracle, então meu mundo era todo mundo Windows, né? Mas eu também era desenvolvedor e acredita em Delphi. Então, quer dizer, esse era o meu mundo, né? Mas eu era muito feliz com Gentoo e tudo mais. Agora, o motivo pelo qual eu troquei o Gentoo pelo Ubuntu foram dois. Foi que eu acredito que todo mundo que mexe com Linux eventualmente chega no ponto que é o que você mencionou, que deixa de ser um hobby e você quer uma coisa que você quer usar um pouco mais assim, sem ter que se preocupar. Você quer chegar em casa depois de trabalhar o dia todo, você não quer ficar compilando, não quer ficar esperando 45 minutos pro Firefox ser compilado para você ganhar 1 segundo de melhoria, né, de recursos, ou nem 1 segundo, um milésimo de 1 segundo. Então, esse foi o motivo. O Ubuntu você instalava e passados alguns minutos estava instalado. Agora, a outra coisa que me atraiu a usar
foi a comunidade. Foi isso que realmente me atraiu. E veja bem, por exemplo, eu poderia continuar usando o Gentoo, eu estava feliz, eu sabia, manjava bem de como que funcionava tudo, mas a comunidade era, assim, na minha opinião, completamente diferente de qualquer outra comunidade, de qualquer outra distribuição que eu tinha passado até então, sabe, a forma que eles eram. Então, essa foi a minha experiência. Então, eu acho que foi no finalzinho, foi no meio de 2005, no comecinho de 2005, eu acho, que eu fui e instalei, eu acho, o Ubuntu pela primeira vez e falei assim, olha, eu vou ficar com essa distribuição por causa da comunidade. E foi bem fácil de usar também, né? A comunidade também, eu acho que é legal destacar que eu também, como eu sempre fui testador de várias distribuições, passei por umas aí que talvez vocês nunca tenham ouvido falar também, saía na mídia e eu botava, né? E muitas das comunidades de outras distribuições, dependendo da pergunta que tu ia fazer, tu já podia estar esperando o esporro, né? Porque o pessoal, pergunta básica, por exemplo, esquece de fazer, que tu vai ser só xingado e não tinha como resolver o problema se não fosse por ti mesmo. O pessoal não ia te ajudar. Ou tu sabia mesmo, ou não adiantava entrar naquela comunidade, né? E no Ubuntu a coisa era bem diferente. Tu podia fazer lá, como é que eu faço para selecionar um texto? Alguém vai te dizer. Naquela época alguém te dizia. É a coisa mais banal, assim, o pessoal tava disposto a ajudar, né? A minha experiência com o Ubuntu também foi, eu só saí do Kurumi, na época que ele foi descontinuado. O Kurumi foi a primeira distro que eu usei ali por 2004, 2005. E depois que o Kurumi foi descontinuado, eu até cheguei a pesquisar umas distros para usar. Usei um pouco o SUSE, o OpenSUSE, e daí depois, quando eu tomei conhecimento pelo Ubuntu, eu agarrei ele, instalei, não troquei nunca mais. Até hoje só Ubuntu. De vez em quando instalo alguma distro, assim, só por curiosidade, em uma VM, só pra ver o que tem de diferente, mas fiel mesmo só Ubuntu mesmo. E o Ubuntu também é bom lembrar que, como tu falou antes, só que tem uma empresa por trás, né? Eu até lembro quando o André Gondim também participou do Opencast, ele disse que uma coisa que podia decepcionar bastante gente, mas a Canonical é uma empresa e quer ganhar dinheiro. Sim. E tem isso é hoje ainda. O pessoal não parece que demoniza quem quer ganhar dinheiro no software livre, né? Bem, eu acho que não é bem por aí, não, sabe? Bem, realmente tem pessoas que pensam dessa forma, né? Não pode fazer dinheiro, se tem dinheiro no meio da história, aí as pessoas automaticamente tem gente que fica contra, né? E como você falou, demoniza o negócio. O meu problema que eu tenho, que, né, como eu mencionei antes, eu até então falei bem, né? Eu falei da minha experiência de usar o Ubuntu e tal. O meu problema não é com o Ubuntu a distribuição, mas sim com o Canonical, a companhia por trás da distribuição. Esse é o problema que eu tenho. E não é o fato deles fazerem dinheiro, é a forma que eles se colocam, se apresentam para as comunidades, como tipo assim, nós fazemos tudo que nós podemos fazer para poder melhorar as coisas para o Ubuntu, né, e para a comunidade em geral, distribuição para seres humanos e tudo mais. Mas eu tive a oportunidade de ver como que as coisas funcionam por dentro, e eu conheço várias pessoas, eu tenho vários amigos que são pagos e trabalham na Canonical, e o meu problema é que é o oposto do que você falou, Ivan, sobre como é que as pessoas se sentem sobre o relacionamento Red Hat e Fedora, que você acha, né, que já que é tão descarado assim, completamente aberto, todo mundo sabe qual é o relacionamento. A Canonical já tem um relacionamento diferente. Então, por exemplo, eu sei que a Canonical, por exemplo, vamos dizer que a Canonical vai assinar um contrato amanhã com o governo brasileiro para poder fornecer a distribuição Ubuntu, servidor, desktop para o governo brasileiro. Amanhã eles vão assinar um contrato e falam, daqui a 6 meses a Canonical então vai ter uma distribuição completamente personalizada, atualizada para o governo brasileiro. Se por algum motivo algum programa não estiver, e esse é só um exemplo, se um dos programas não estiverem traduzidos para o português, e isso for uma coisa que bloqueie esse contrato, que vai ser assim, o governo brasileiro vai falar, não, se não está traduzido, nós não queremos. Vamos dizer que esse é o cenário. Eu sei que a Canonical não teria problema nenhum em contratar uma companhia, terceirizar a tradução, pegar as traduções, incluir para poder fechar o contrato, passando por cima de toda a comunidade, de todas essas pessoas que estão traduzindo de graça para eles. Ou seja, eles completamente passam por cima. Esse é o meu problema com a Canonical.
Ou seja, quer fazer dinheiro, beleza, então deixa bem claro isso aí, aqui ó, na hora da hora H, se a comunidade não dá conta de entregar as traduções, eles vão passar por cima, porque o objetivo é fazer dinheiro. Então, o meu problema não é o fato deles fazerem dinheiro, o meu problema é a forma como que eles fazem o dinheiro. É uma coisa que nem chega a ser divulgado isso também, né? Isso não passa pro... Não, então, mas eu sei porque eu estava por dentro por muito tempo, eu conheço muitas pessoas. Então, tipo assim, esse é o tipo de coisa que eu falo. Pra você ver, abrindo um parênteses, eu acho, né? Eu tive uma oportunidade de trabalhar na Canonical. Então, teve uma época que eu era bem ativo na área de traduções. E para mim, fazia todo sentido de trabalhar para uma organização, uma distribuição, gerenciando as traduções, já que eu estava fazendo isso já tinha algum tempo, né? Eu tinha uma experiência bem grande nessa área aí. E para encurtar a conversa, o processo de entrevista com a Canonical foram mais ou menos uns 3 meses. Demorou mais ou menos uns 3 meses para fazer a minha entrevista. Sendo que, quando eu comecei, eu tinha, na verdade, tentei entrar como programador, porque eu era um programador na época. E eu fui entrevistado até mesmo por o Kiko Reis, né, o Christian Reis, que é na minha opinião, um dos maiores programadores que existe brasileiro. Ele trabalha indiretamente ou diretamente, trabalha para a Canonical hoje em dia, mas ele aí está sempre presente nas coisas da Canonical. Bem, de qualquer forma, a entrevista, o processo foram 3 meses. E eu lembro que no primeiro dia, se alguém chegasse para mim e falasse assim, Og, se a Canonical oferecer o trabalho para você hoje, você aceita, você topa? Eu falaria assim, no ato. Eu topo no ato. Nesses 3 meses, eu fui exposto a muitas coisas e eu aprendi muitas outras coisas durante as entrevistas. E no final, eu me deparei com o seguinte cenário. Eu tinha que tomar a decisão. Ou eu ia trabalhar para uma companhia e me sentiria como mercenário, porque seria assim, eu teria que passar por cima de todas as coisas que eu acreditava, né, todos os meus princípios, para trabalhar para uma companhia que poderia chegar para mim e falar, Og, eu preciso disso ser traduzido, você tem que contratar alguém para poder fazer isso, ou manter os meus princípios. E no final das contas, o que aconteceu foi que eu fui entrevistado, a última pessoa que me entrevistou foi o Mark Shuttleworth, e ele me entrevistou, eu fiquei super decepcionado. Eu conheço o Shuttleworth, eu já conversei com ele várias vezes, encontrei com ele em vários lugares diferentes, e sempre uma pessoa muito educada, gente fina e tudo mais. E eu fui meio decepcionado com a entrevista, porque ele estava bem distante. Sabe quando você conversa com uma pessoa e a pessoa está digitando, está teclando alguma coisa, não está prestando bem? Foi mais ou menos assim. E aí acumulou o fato de que eu fiquei assim, decepcionado com a forma que ele me entrevistou e com as coisas que eu fiquei sabendo nesses 3 meses aí, que no final das contas, cara, eu falei pra minha esposa, eu falei assim, ó, eu espero que eles não me façam uma oferta, porque eu vou ficar nessa decisão, vou ter que tomar uma decisão muito difícil na minha vida, e eu não estou preparado para isso, porque eu não estou preparado para passar por cima dos meus princípios. Eu tenho uma família para manter, eu preciso de dinheiro, mas meus princípios não estavam pesando muito para mim. Então, bem, no fritar dos ovos, foi até bom que eu não fui parar na Canonical, porque aí eu tive a oportunidade de manter onde eu trabalhava. Eu trabalhei na RPAT e hoje estou na Red Hat. Eu acho que eu estou bem melhor agora do que eu estaria se eu estivesse na Canonical. Uma coisa também acho que a gente não comentou no início é que o Ubuntu foi derivado do Debian, ele saiu do projeto Debian, né? O primeiro, assim, ele não é uma distribuição base para... Hoje ele já se tornou base para outras distribuições, mas ele é baseado todo no Debian. Sim. E ainda conserva bastante coisa assim tu pode pegar tranquilamente, pegar um pacote do Debian e instalar nele, assim, sem ter muito medo assim de instalar, achando que não vai funcionar. Mas isso aí é mão de via única, né? Ou seja, você pode pegar do Debian e instalar, e do Ubuntu instalar no Debian. Aí eu nunca tentei. Mas eu posso te dizer que hoje em dia, dependendo do qual pacote que você for instalar, é tudo tão personalizado, os packs e tudo mais são tão específicos ao Ubuntu que nenhuma outra distribuição pode usar. Bom, então vamos falar? Knoppix. O Knoppix foi o não sei se foi o precursor, mas foi o que popularizou a questão do Live CD, né? Pode crer. Eu acho que foi. Basicamente, essa é a maior contribuição dele, né? O Klaus, o cara por trás do Knoppix, ele realmente... Isso que ele criou aí... hoje em dia o Knoppix, pelo menos eu não vejo tanto
eu não escuto quase muito falar do Knoppix, mas esse lance de você poder usar um Live CD, cara, puxa vida, era uma coisa fabulosa, né? Uma coisa... Com certeza. Ajudou a popularizar bastante também, porque tu podia testar sem instalar nada, né? Quem é que, na época, né, que poderia ter mais de um computador para poder ter um assim, justamente para você ficar brincando e não se preocupar se vai estragar, se, né, vai perder o que está instalado lá e tal. Então, botar no Live realmente mão na roda. E ele era bem simples, né? Ele era pequeno também. E logo depois também teve outros spin-offs do Knoppix. Eu lembro que existe um até hoje, chama Damn Small Linux. Esse sim, né? Você botava num CD pequenininho assim, pronto, você tinha uma distribuição maneira, live, era muito massa. Leve, né? Exato. Bom, então agora vamos falar do Arch Linux. O que eu posso falar para vocês do Arch Linux é que por muito tempo, depois que eu parei de usar o Ubuntu, eu usei a distribuição local aqui, né? A distribuição que chama Foresight Linux, que é bem pequena, não é bem conhecida. Acho que a maioria das pessoas devem conhecer só se eles acompanham o meu blog. Eu instalei uma vez só. Mas ele, tipo assim, ele nunca foi muito popular, até porque em termos de infraestrutura ele não atendia pessoas que não estivessem nos Estados Unidos, não é uma coisa muito legal. Mas quando eu usava o Foresight, eu só parei de usar ele agora que eu comecei a usar o Fedora agora no meu trabalho. E o Arch Linux foi uma distribuição que eu instalei ela uma vez para brincar e que eu falei para mim mesmo que se um dia eu fosse parar de usar o Foresight, eu iria usar o Arch. E o motivo é bem simples, é porque, na minha opinião, o gerenciador de pacotes dele é muito bom, porque uma coisa é você poder instalar, né? Você vai lá e bota lá apt-get install, acho que é esse o comando, não lembro mais, mas apt-install, e você põe lá, tá legal. Aí você instalou, tá rodando bonitinho. Mas existem situações onde que você, por exemplo, você quer remover o programa. Como é que faz? É só mandar o apt-get remover e ele realmente vai remover? Não, totalmente, né? Ele deixa um monte de porcaria ainda, né? Exato. Então, tipo assim, eu fugi do mundo Windows foi justamente por um dos motivos foi esse. É que você não tinha muito controle sobre o que era instalado e o que era removido. Não era isso? Ou seja, você ia desinstalar algo e ficar de arquivo DLL instalado em tudo quanto é canto lá. Então, era assim, a segunda melhor opção que existe, não existia, ainda existe, em termos de ter um controle bem assim, granular sobre aonde que as coisas são instaladas, como que elas são instaladas e como que elas são removíveis. Então, o Arch Linux é assim, fabuloso. E eu sei que justamente por causa do gerenciador de pacotes que eles têm, isso facilita para que eles são uma das poucas distribuições que tem um rolling release. E é porque o gerenciador de pacote permite que as pessoas possam atualizar as versões dos programas de uma forma bem fácil. Então, o sistema de empacotamento deles é fabuloso e é bem similar ao que eu já estava acostumado com o Foresight Linux. Então, eu menciono o Arch Linux aqui como uma das distribuições só por causa disso, que é, se você já manja de Linux, não tem medo de pegar um manual, você sabe como é que particiona esse tipo de coisa, o Arch Linux é uma distribuição excelente, na minha opinião, para quem quer ter um controle, quer ter um sistema enxuto e atualizado, com as coisas mais recentes, sabe? É excelente. Até eu já falei sobre o Arch num review em vídeo, e lá até tem a opinião que para mim foi sofrido. Lógico, como sendo iniciante nele, nunca tinha mexido antes, me propus a tentar aprender, e olha, foi um sofrimento para instalar a interface gráfica. Na verdade, eu levei mais tempo para instalar a interface gráfica do que para realmente aprender a usar, porque depois que instala a interface gráfica é tudo igual, né? Exato. Não, eu sei, realmente não é para iniciante, não é user-friendly igual o Ubuntu, com certeza. Og, se não me engano, ele baixa o código-fonte e compila, ou ele já baixa binário no gerenciador de pacotes? Olha, eu não me lembro dos detalhes, porque eu consigo me lembrar mais do gerenciador do Foresight do que o do Arch, mas a mim parece que as pessoas que empacotam o que você faz no download quando você instala já é o binário. Eu não acredito que ele está fazendo nenhuma compilação, mas a forma como ele é compilado, ele fica bem enxutinho assim, mas é que ele tem também assim um controle bem específico das dependências
dos arquivos que estão sendo modificados e incluídos. Isso que eu acho bacana. Aproveitando também, Og, explica pra gente como é que é então esse esquema de rolling release. O que é isso? Muitas vezes, quando você tem uma distribuição como o Ubuntu, eles sempre fazem um lançamento novo de 6 meses, né? Então eles fazem aquele estardalhaço todo, tem o lançamento oficial, só acontece de 6 em 6 meses. E tem vários motivos porque eles fazem isso, né? Mas se, por exemplo, instalou a versão, só uma versão do Ubuntu hoje nova, aí passa 2 dias, sai uma versão nova do vamos dizer, do Firefox. Então, se você quer ter uma coisa bonitinha, ou seja, você quer ter a versão nova do Firefox, mas você quer que a instalação seja algo que seja, acho que a palavra em português seria suportada, que tem suporte, né? Tipo assim, você não quer instalar qualquer coisa, você quer lá o oficial, foi importado pela própria Canonical, esse tipo de coisa. Se você quer isso, você tem que esperar 6 meses. Se você não quer esperar, aí você recorre aos tipos de coisas que hoje em dia acho que chama PPA, não é isso? Sim, são os repositórios próprios, né, dos projetos ou das pessoas de BPA. Pode ser que muitas vezes seja até pessoas que trabalham na Canonical e tal, que eles vão lá e eles sentem a mesma necessidade de querer, não quer esperar 6 meses, então eles vão lá e criam esses repositórios pessoais deles, aí você vai instalar. Mas aí você está fugindo um pouco daquele lance que você quer uma distribuição e você quer ter as atualizações que sejam providenciadas Você não quer pegar de terceiros, você não sabe que foi quem empacotou, você não sabe que tipo de segurança que está sendo usado, né? Se o pacote falando realmente veio da pessoa. Então, rolling release são aquelas distribuições onde que, quando acontece alguma atualização, você recebe ela imediatamente. Agora, explicar, né, uma coisa que eu não mencionei logo, é que, como assim, Og? Então você tem que esperar 6 meses e você não recebe nada? Não é assim. A Canonical, assim como todas as distribuições assim, oficiais, profissionais hoje em dia que se prezam, elas te fornecem atualizações de segurança. Isso sim você recebe, você não tem que esperar 6 meses. Se descobre que tem uma falha em algum programa, algum pacote, aí o que acontece? Você não vai esperar 6 meses, você recebe a atualização. Mas em termos de atualizações de recursos, você está adicionando recursos, se não é nada de segurança, você tem que esperar 6 meses. Rolling release é assim, literalmente, dependendo do tamanho da distribuição, se você tem muitas pessoas trabalhando nela, então amanhã sai o Firefox novo, amanhã mesmo já tem ele disponível, e você vai lá e usa o gerenciador de pacotes da sua distribuição, você fala, atualiza o Firefox, boom, o Firefox novo está instalado. Esse é o rolling release. Isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim também, né? O lado justamente, se você apacotou ele direito, aí você vai fazer a atualização, aí quebra o seu sistema todo. E aí? Eu não sei nem tanto isso que eu penso também, lógico, tem essa questão de quebrar o sistema, mas e no caso aqui, o próprio Firefox, que agora a Canonical adotou também disso, sai uma versão, espera uns dias, tá saindo a versão nova do Firefox, né? E aí eu trabalho com o Banco do Brasil e outros bancos privados, que eles têm seus módulos de segurança que são compatíveis com a versão do navegador. Aí atualiza e eu levo, né? Eu tenho que fazer a volta porque a versão nova não funciona. Você tem que botar todo mundo na versão do Long Term Service, né, dele, Long Term Support. Sim, mas agora até nela, por exemplo, o Firefox é um dos programas, o Firefox e o Thunderbird, eles estão pulando a versão conforme ela vai saindo também. É alguns dias só de diferença. Eles mudaram essa política no caso do navegador. Isso aí não faz muito sentido, mas Pois é, quebra a gente. Eu sou um que tô toda hora brigando por causa disso aí, né? Alguém sempre consegue botar a versão mais nova e vou lá e eu voltar. Depois de conhecer as distribuições, conhecer que tem bastante distribuição no mercado para se escolher, vamos chegar àquele ponto, o que a gente acha? Tem vantagens, tem desvantagens, quais são? Bom, vantagens, que a gente até enumerou algumas aqui, atender nichos de mercado, acho que é uma das principais vantagens de se ter tanta distribuição assim. Nicho de mercado sempre vai ter, né? Você está fazendo um Linux que vai rodar no roteador, você vai botar o software especificamente para aquele roteador ali, né? Para aquele hardware ali. Tu vai fazer não precisa nem ser um roteador no sentido de ser um roteadorzinho pequeno ali, pode ser um computador mesmo, um desktop, que vai trabalhar como um roteador na rede interna da empresa, um file. Tu pode ter uma distribuição que já vai ser voltada para ser um servidor, então você vai ter software específico para servir uma aplicação específica. Ele vai ter um servidor web, vai ter um servidor FTP, vai ter os serviços necessários, vai ter um servidor multimídia. Aí você já tem uma outra distribuição que é voltada, por exemplo, dá para até falar do Android, é voltada para celulares, para tablets, então já é totalmente diferente. Aí pega o Ubuntu, que já é voltado para uso doméstico, já
está voltada para facilitar a vida do usuário, mas não tem compensação, não tem instalado por padrão software de desenvolvimento. Aí já pega uma outra discussão que já vem com ferramentas de desenvolvimento já no CDzinho dela. Ou às vezes nem é CD, às vezes o cara tem a necessidade de pegar, por exemplo, tem ainda dentro do próprio Ubuntu, tem a versão de instalação que é o Alternate, que tu tem a instalação tradicional, que tu não tem live CD nele, é só a instalação. Questão de agregar software proprietário, poder suprir alguma deficiência específica ali, ou só software livre. Questão de licença, às vezes em algum país não é permitido ter um codec específico, em outro país pode. Então, para cada um deles, ou você tem para cada um deles uma distribuição, ou você tem, no caso do Ubuntu, a hora que tu vai usar, ele baixa na hora. Mas aí, ou na instalação você diz que quer baixar e que está ciente da legislação. São vários fatores, né? E o próprio conteúdo personalizado, né? Que tu quer aquilo que eu já disse antes, quer que já venha com uma ferramenta de produtividade e uma ferramenta de programação ali. Aí, mas isso, uma ferramenta de programação, um usuário doméstico, não vai fazer muito sentido. O cara não vai necessitar tanto que nem fosse um programador, né? Eu concordo completamente com o que o Diego falou aí, que eu até mesmo por causa que eu penso de uma forma meio diferente, né? Imagina que eu sou uma pessoa, eu sou o criador, eu sou o cara que criou o Zynga, né? Então, o meu business, o meu negócio é criar programa, é joguinho. Então, eu vou criar joguinho e eu preciso distribuir eles, vamos dizer assim. Então, pra mim, cara, esse lance assim se eu vou distribuir algo e eu sei que vai ser utilizado numa certa plataforma, eu não vou querer montar uma equipe para poder criar uma própria distribuição, para poder fazer a manutenção da distribuição e ter aqueles problemas assim de fazer os updates de segurança e tudo mais. O meu objetivo é vender jogo. Então, se alguém já criou para mim uma distribuição que cai de redondinho pro que eu preciso, eu vou nessa. Então, esse tipo de coisa assim, de ter uma distribuição específica para certos nichos, para mim faz sentido. Igual todos os exemplos que o Diego mencionou e por exemplo, igual hoje em dia o ARM, né, o dispositivo ARMS, todo mundo que está querendo criar hoje as coisas, eles não vão querer ir lá e compilar o kernel para poder fazer tudo. Não, eu quero pegar ele pronto já. Eu não vendo distribuição, eu vendo programa. Então, acho legal isso. Agora, o Rudinei tá quieto demais, bicho. Pois é, cara. Cara, eu tô aprendendo mais nesse episódio do que poder contribuir com ele, tá louco? É que assim, eu comecei assim meio tarde no mundo do software livre, mas o que eu posso dizer sobre as vantagens de ter tantas distribuições é que se tu não se adapta a uma distribuição, tu tem ali muitas outras que tu pode testar e usar, e uma dessas com certeza tu vai te atender, e nessas mudanças e testes aí tu pode passar por umas quantas, e o interessante é que tem distribuições que tu instala elas e tu tem ali um desktop pronto para usar, né? E tem aquelas outras que já são mais complicadas, que tu já vai ter que ter um pouco mais de trabalho. Como o mundo não é totalmente colorido, né, não é tão alegre assim, nem tudo são flores, tem o seu lado negativo também de ter tantas distribuições disponíveis para o pessoal. Uma delas é que eu sofro e sempre falo, é a homologação de software, que até já comentei no caso do Firefox. Quem trabalha com servidores deve sofrer até mais que quem trabalha com servidor de banco de dados. Tu tem que ter por exemplo, quem trabalha com um banco de dados proprietário lá, que roda só na distribuição X. E aí tu tem um parque lá de servidores que tu usa a distribuição Y. Aí tu tem duas escolhas: ou não usar o banco ou mudar a distribuição do teu servidor. Outro problema, divisão de mão de obra. Vai ter várias pessoas trabalhando em coisas às vezes parecidas, mas elas não vão estar conversando entre elas mesmas, né? Então vai estar um reinventando a roda toda hora, né? Sempre vai ter uma pessoa que vai fazer a mesma coisa que o outro já fez ou que está fazendo, né? Tem como falar esse negócio aí de reinventar, né, o roda, sem mencionar de novo a minha distribuição favorita, o Ubuntu. Então, hoje em dia, o que se mais escuta é o que? É esse tipo de discussão que existe entre Canonical e Projeto GNOME. E todas essas e esses problemas que eles estão tendo, onde que Canonical quer fazer as modificações que beneficiam a visão que eles têm de como uma distribuição deve ser. E o pessoal do GNOME nem sempre aceita as críticas, os patches e tal que eles enviam, porque eles precisam fazer uma coisa mais genérica, não pode ser tão específica assim, né? Então aí a Canonical fica chateada coisa e em vez de então de sei lá, tentar conversar
pessoas, eles vão e fazem um fork e criam as coisas dele de novo. Então, esse lance aí de ficar na mão na roda é isso que acontece, né? Mas tendo várias distribuições, existe essa possibilidade de você, em vez de estar somando, você está dividindo. Isso, realmente. Ninguém é santo, a gente sabe, né? Todo mundo tem seus... quer fazer do seu jeito e já como tem vários projetos, cada um vai levando pro seu lado, né? Vai puxando a brasa pro seu assado, né? O dia que você quiser fazer um episódio só sobre o projeto GNOME, eu tenho coisas também para falar, mas... E outra coisa também são os gerenciadores de pacotes, que a gente acaba tendo vários gerenciadores, vários modelos de pacotes, né? A gente, não sei se é essa a palavra certa, modelos de pacotes. Até hoje em dia não existe um consenso geral de onde instalar os pacotes, né? Então, se eu não me engano, o próprio Arch Linux teve uma polêmica esses dias por causa que eles fizeram uma modificação onde que certos pacotes, certas bibliotecas são instaladas. E eu acredito que foi o Arch Linux, o que causou, assim, muita frustração para as várias pessoas. Mas então, veja bem, se o meu negócio é criar um programa, como eu falei antes, a mim não importa qual a distribuição, eu quero poder entregar um programa para um cliente e falar, instala, não importa qual gerenciador de pacotes que você usa, qual a distribuição que você usa, ou qual o sistema de desktop, se você usa GNOME, KDE, XFCE, não importa, né? Eu quero que você instale o meu programa. E tem o problema também do empacotamento mesmo. Eu tenho Debian, eu tenho RPM, eu tenho não sei quais outros que tem por aí, e aí causa confusão também para quem está começando. Vai baixar um pacote para Linux, e daí qual que eu baixo? Eu baixo RPM, eu baixo Debian, eu baixo o TGZ, que daí o pessoal também acha que é um pacote autoinstalável, né? Tem toda essa confusão. Bom, pessoal, nós tentamos falar de algumas distribuições Linux, algumas características também de ter essas distribuições, cada uma ali. Tem muitas distribuições que a gente poderia falar, então não adianta também reclamar depois que não falei da distribuição X ou falei da distribuição Y. Quem sabe a gente volte a falar sobre outras distribuições futuramente. Eu espero falar em cada uma individual, um episódio para cada distribuição ainda. Mas então eu espero que deu para dar uma ideia de como é que é esse mundo de distribuições no mundo do software livre, né, no mundo do Linux. Ainda temos que falar dos Unix também, uma outra oportunidade, que são também os BSDs. Então fica para uma próxima. Pessoal, obrigado aí por terem participado. A participação do Og aí também acrescentou bastante pra gente. Rudinei e Diego, que já são aí os pessoal da casa, obrigado também por ter participado mais uma vez. E então até o próximo. Obrigado aí. Até mais aí a todos aí, até o próximo episódio. E eu gostaria de dizer que é uma honra de estar participando aqui no mesmo podcast que o Og, né? Que eu sou ouvinte do Castalho. Então é uma honra, assim, escuto há bastante tempo já de poder estar participando, né, junto. É uma honra poder participar desse podcast juntamente com o Og. Eu também ouço o Castalho Podcast sempre, e posso dizer que esse foi o episódio onde que eu participei menos e eu consegui absorver muita informação e que pra mim foi muito ótimo. Pra mim é uma honra estar com vocês, esse tipo de bate-papo assim. Quando o Ivan sugeriu de eu participar, eu achei muito massa, é um tópico que eu gosto muito. Eu agradeço a vocês. Eu acho que eu tenho um pequeno problema porque eu falo muito, então espero que eu não tenha tomado muito espaço, mas foi muito bom conversar com vocês. E como eu falei, eu só quero deixar claro que você que está escutando o episódio e é usuário do Ubuntu, não pense que eu sou contra o Ubuntu, eu sou contra a Canonical. Isso é declarado